Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e Você, o programa que fala do melhor e maior hospital da nossa região. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o setor jurídico do Hospital Santa Casa, que tem mais colaboradores e mais funcionários do que muitas cidades têm de população, e nada melhor que um departamento jurídico forte, bem comandado, para ter bons resultados, principalmente para um grande hospital. Para isso, recebemos hoje o gerente jurídico da Santa Casa, Dr. Aldo Santos Pinto, que está hoje também participando com essa nova roupagem, o nosso novo cenário do Santa Casa e Você. Muito obrigado pela participação, Aldo. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado a você aí de casa. Eu, antes de começar este bate-papo, digamos assim, eu tenho que pontuar aqui o agradecimento que tenho, sincero, verdadeiro, para toda a equipe da TV Com, na pessoa da Gisele, da Luciana Luz, do Reale, do Augusto Capô de Casa, da Fernanda, porque não lembro quando foi aqui, Guto, a minha primeira participação, mas se hoje participo de alguns programas, por alguma razão me convidam, espero que eu contribua de alguma forma positiva, eu devo esses convites que eu recebo às primeiras participações que eu tive aqui na TV Com. Então eu fico sempre feliz de retornar aqui e muito contente, porque eu sou muito bem recebido aqui, certamente pela gentileza de todos que aqui estão. E para confirmar o que o Aldo está falando, o Aldo já é parceiro, já é nosso entrevistado desde a época do TV Com Debate. Também já foi entrevistado aqui no Santa Casa e Você, também faz participações no Programação e Reação, então já é praticamente um filho da casa. Aldo, um hospital tão grande como a Santa Casa precisa ter, como eu falei na abertura, um departamento jurídico forte. Como é que funciona e como é que é composto o departamento jurídico da Santa Casa? Primeiro aqui é importante lembrar o agradecimento que tenho ao Dr. Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa, que lá em 2016 fez o convite, do qual de imediato, Guto, eu aceitei, pela seriedade com que o Dr. Ariovaldo encara todos os seus desafios, né? Seja na contabilidade, na advocacia. Então me senti feliz, honrado com o convite que recebi. E o Dr. Ariovaldo, ele me pediu que nós unificássemos as informações e interagíssemos as informações jurídicas com os demais departamentos, contabilidade, financeiro, superintendência, para que a partir daí, a partir desse mapeamento, nós pudéssemos identificar eventuais problemas jurídicos, eventuais problemas administrativos, que o jurídico pudesse, com uma outra visão, enxergar, pontuar, indicar caminhos, né? E a partir desta determinação, dessa solicitação de buscar informações, nós começamos então a fazer um grande mapeamento, um mapeamento inédito de todas as ações de interesse da instituição. Então, o departamento jurídico passou a conversar com outros departamentos e trocar informação, e houve uma interação entre todos os departamentos para se saber quais demandas jurídicas existiam e como se podia trabalhar em conjunto, ou seja, todo mundo correndo para o mesmo lado. Na verdade, a comunicação certamente já existia. Nós, atendendo ao pedido do provedor, nós intensificamos essas informações. Nós fomos além da página 2, se é que você me entende. Nós fomos realmente a fundo para poder, de alguma forma, ajudar. Por exemplo, muitas pessoas, na verdade, não conhecem ou não sabem que a Santa Casa é uma instituição privada que presta serviços ao SUS, né? Então era comum nós nos depararmos com pedidos judiciais, ações judiciais, onde a parte autora pedia que o autor da ação ou o interessado daquela ação fosse internado na UTI da Santa Casa. Diversas vezes nós
levantávamos e íamos conversar com os juízes, que já eram bem esclarecidos, são bem esclarecidos, o Poder Judiciário da região é um Poder Judiciário muito forte, muito atuante, mas nós em alguns momentos tivemos que explicar como funcionava, por exemplo, como é que nós vamos tirar alguém da UTI para colocar uma outra pessoa na UTI, né? Então, nós fizemos alguns colegas advogados entenderem que aquele pedido ele tem que ser direcionado contra o Estado, né? Cabe ao Estado fornecer a vaga, por exemplo, nesse caso da UTI, e se essa vaga fosse destinada para a Santa Casa, porque existem outros hospitais que também atendem ao SUS, mas se aquela vaga fosse para a Santa Casa, com certeza ela atenderia, né? Então, muitas vezes a falta do conhecimento de como funciona uma instituição filantrópica acaba criando algumas confusões. Você quer ver outra? Nós nos deparamos com uma decisão onde dizia o seguinte, que por conta de a Santa Casa receber verbas federais ou verbas SUS, ela tinha que atender tudo que estava sendo demandado numa determinada ação judicial. E nós tivemos que também explicar, então não é só um serviço jurídico, é um serviço jurídico voltado para o conhecimento de um hospital particular que presta serviços filantrópicos de assistência à saúde. Então nós tivemos que explicar, por exemplo, que a Santa Casa não recebe uma verba mensal para atender SUS. Ela recebe uma verba dos serviços que são prestados, serviços esses que são previamente contratualizados. E se não houver nenhuma glosa, nenhuma recusa por parte do gestor que paga, aí sim a Santa Casa ou qualquer outro hospital que preste serviços à filantropia, ele recebe aquele valor. Há uma ideia equivocada de que a Santa Casa recebe um valor X mensal para poder fazer o que ela bem entende. Não é assim, muito pelo contrário. Ela tem que prestar serviços que estão fixados em contrato e ela é fiscalizada pelo gestor do contrato. Ou seja, dentro dessas explicações que você deu, a Santa Casa ela não é como comumente as pessoas dentro do meio médico dizem, a Santa Casa não é um hospital porta aberta, né? Ele não funciona dessa forma. Ele não recebe, o pronto-socorro, por exemplo, da Santa Casa, ele atende urgência e emergência, mas ele não está ali aberto para fazer atendimento SUS. Ele é um hospital particular que tem um determinado número de serviços contratualizados, leitos também contratualizados, para atender também a parcela pública da saúde. Mas é um hospital particular. As pessoas confundem isso. E a imprensa também confunde, Aldo, porque é muito comum no meio jornalístico, mas a culpa é da Santa Casa, a Santa Casa não fez. Mas espera aí, gente, a maioria não sabe que a Santa Casa não é obrigada a fazer isso, porque tem dentro da sua formação a questão de ser um hospital particular e viver de verbas particulares. E também contratualiza, ou seja, também absorve certa parte da demanda pública, porque o público não tem condição de fazer, as prefeituras não têm condição de fazer, o Estado não tem condição de fazer e a União também não tem condição de fazer. Então, eles repassam, como você explicou, uma determinada verba para a Santa Casa executar determinado serviço. Não é essa festa que as pessoas acham que é, né? E por conta disso, até por isso que a Santa Casa chegou num momento crítico economicamente, né? Porque ia fazendo e depois não recebia. Mas acho que isso é cultural, né? Antigamente as pessoas iam direto até a Santa Casa, funcionava assim, né? Por conta da gestão SUS, que hoje o acolhido pelo SUS ele vai primeiro a uma UPA, essa UPA faz a análise e depois ela encaminha para o hospital que estiver na hora de receber. Pode ser a Santa Casa, pode ser um outro hospital. Apenas só uma correção, se eu não estiver equivocado, na pediatria, sim, a criança, acompanhada do seu responsável, ela pode ir direto na Santa Casa num determinado horário. O formato do contrato de atendimento ao SUS é dessa forma. Tirando a questão da pediatria, que tem horário restrito, para ir direto, os demais encaminhamentos são feitos mediante o gestor. O gestor é que avalia qual é o hospital, qual é o aparelho público ou privado que aquela pessoa, aquele paciente será encaminhado. Tem também, eu acabei de falar, a questão do que a Santa Casa fazia, né? Recebia o paciente evoluía para um determinado quadro grave, a Santa Casa
ocupava um leito, destinava uma equipe ali e não recebia por isso. Ainda acontece esse tipo de procedimento, porque era uma coisa que a Santa Casa, tendo o paciente ali, tinha que cuidar dele, tinha que fazer de tudo para o quadro melhorar, e no final se gastava uma verba muito grande e não tinha essa cobertura por parte, principalmente, do ente público. Isso foi resolvido? A Santa Casa ela continua atendendo, Guto, tudo o que for necessário para atender o paciente, né? O que existe é uma constante tentativa de se ajustar os serviços que são prestados à remuneração junto ao SUS, né? Então, ela atende e continua atendendo. Existem algumas situações que não estão contratualizadas, ela continua atendendo. Então, a tentativa é essa aproximação daquilo que de fato acontece, de atendimento, né, de medicamento, de insumos, e aquilo que ainda não é coberto por um contrato, que não é remunerado, e que esse serviço SUS, por exemplo, para que ele continue existindo, para que ele continue dando qualidade ao paciente acolhido pelo SUS, ele tem que fazer com que o administrador busque no atendimento privado, busque no atendimento aos planos de saúde, são vários planos de saúde e cada vez mais outros planos querem ter agora o hospital como um prestador de serviço, né? Então, graças ao trabalho que vem aumentando no atendimento particular, que vem aumentando no atendimento aos planos de saúde, é que é possível manter o formato SUS, que ainda é injusto. Eu, quando vejo as pessoas gritando hoje por questões políticas, é evidente, viva o SUS sim, viva cada colaborador que presta serviço ao SUS, viva toda a logística que o SUS tem de vacina. O nosso sistema de logística de vacina é um dos melhores do mundo, se não for o melhor do mundo. Mas se não fossem hospitais bem administrados, como a Santa Casa de Santos, por exemplo, o SUS não estaria tão bem, por exemplo, na nossa região. Isso nós vemos, né, no dia a dia. Santa Casa, e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega.
A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui o gerente jurídico da Santa Casa de Santos, Dr. Aldo Santos Pinto, grande advogado, que antes de eu voltar à nossa entrevista, tenho que deixar consignado aqui que Écio Lescrec, Dr. Écio Lescrec, o mestre de todos nós, também é responsável por Aldo Santos Pinto ter abraçado a carreira do direito. Estou falando alguma inverdade? De forma alguma, né? Abraço, Écio Lescrec. Em 1994, meu primeiro ano na faculdade, eu já comecei a fazer estágio com o sobrinho do Dr. Écio, Dr. João Carlos. E aí, em 96, a convite do Dr. Écio, o escritório do Dr. João, que era em São Vicente, nós viemos aqui para Santos, na João Pessoa 60, onde eu trabalhei de 1996, Guto, até 2018, antes de mudar para o meu atual endereço ali na Afonso Pena, né? E lá eu comecei como estagiário do Dr. Écio, já comecei de alguma forma a ter participação nas ações, ao ponto hoje de eu ser convidado por ele para participar de ações em conjunto com ele. Então eu me sinto muito feliz e sou sortudo mesmo, né? Porque encontrei como um mentor profissional o Dr. Écio Lescrec, que é um exemplo de retidão, um estrategista inteligentíssimo, conhecedor da política e que certamente contribuiu para o meu engrandecimento profissional. Para o meu também como jornalista, e uma outra qualidade do Dr. Écio, é uma pessoa muito generosa. Tem muito conhecimento e compartilha esse conhecimento sem o menor problema. Grande abraço ao Dr. Écio Lescrec, presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa. Aldo Santos Pinto, você quando foi convidado lá pelo provedor Ariovaldo Feliciano para participar do time da Santa Casa, você foi chamado de louco? Vai entrar num lugar que só tem dívida, vai queimar a cabeça, enfim, conta um pouco dessa época. E a Santa Casa rapidamente conseguiu de deficitária, passou a ser uma entidade com superávit. Teve mágica ou foi muito trabalho? Mágica é trabalho diário, trabalho não só meu, trabalho dos mais de 4.200 colaboradores que logo no primeiro momento, Guto, conheceram o provedor Ariovaldo. Eu já conhecia, como eu disse aqui, o Dr. Ariovaldo Feliciano, né? Então o convite que ele me fez foi irrecusável.
independentemente de qual fosse o desafio, porque eu ainda não entendia a grandiosidade que é a Santa Casa de Santos, né? E teve um dia que foi bem curioso, sim, porque entre o escritório, à época no centro, na Rua João Pessoa, e o estacionamento, que fica na São Francisco, 2 pessoas me pararam, já sabiam que eu estava sendo convidado, sem que eu soubesse ainda que eu estaria sendo convidado para ser, de alguma forma, ajudar a Santa Casa, e já me abordaram dizendo: você é louco, né? Você vai assumir aquilo lá? Eles não pagam ninguém. Eu não estava entendendo porque o convite foi feito pelo Dr. Ariovaldo Feliciano, um homem seríssimo, né? Eu não entendi muito bem aquele convite, não sei se era um elogio, se era não sei que tipo de abordagem foi. Mas era esta a situação da Santa Casa em 2015, né? Salários atrasados, 13º atrasado, férias que eram pagas depois que o funcionário voltava das férias. É evidente que isso aí é público, notório, não estou fazendo nada aqui pejorativo, porque era o que acontecia. E isso já foi resolvido, ou seja, aquilo que estava errado foi corrigido. Em todos os ambientes que a gente possa pensar, Ministério Público do Trabalho, Justiça, enfim, tudo está resolvido. Mas de imediato, as pessoas puderem entender a seriedade do trabalho do Dr. Ariovaldo Feliciano, porque ele de imediato cortou já alguns contratos que eram de maneira onerosa, prejudicial à Santa Casa, e no seu primeiro mês, né, nos seus primeiros 30 dias de gestão, os colaboradores receberam em dia. E foi até curioso porque no segundo mês, então, abril, no dia 1º de abril, o salário estava na conta dos funcionários. Houve até uma brincadeira, 1º de abril é mentira, não é verdade. Aí eles começaram a entender a seriedade. A seriedade do Dr. Ariovaldo Feliciano, que ligou ele, pessoalmente ligou para fornecedores, dizendo que ele tinha assumido a Santa Casa de Santos, colocando o prestígio dele para conseguir comprar insumos, comprar medicamentos que à época estavam numa condição não muito boa. E conheceram também a esposa dele, Dona Eliana, que não se conformando com uma goteira que tinha no telhado, chamou o encarregado lá de plantão, colocou a escada, subiu. Então as pessoas começaram a entender e ver, por exemplos, do provedor e da esposa do provedor, qual seria o tamanho do envolvimento que eles já estavam demonstrando, ou seja, como é que os demais iriam demonstrar um envolvimento menor. Então esse envolvimento diário de todos que vestem a camisa é que faz aparecer, né, os resultados que nós estamos vendo hoje. E hoje é completamente diferente o ambiente. Hoje o comprometimento dos funcionários é enorme. Hoje eles trabalham, são bem remunerados, tem plano de saúde que não tinha, né? O provedor também foi um benefício que ele trouxe para os colaboradores. Quem trabalha hoje na Santa Casa trabalha com orgulho e com comprometimento. Literalmente veste a camisa, não é nenhum jargão imaginário, porque as pessoas que estão lá estão por amor e estão também recebendo pelo trabalho que prestam. Então isso eu acho que é uma prova de que com seriedade, profissionalismo e desprendimento, porque ali as pessoas estão lá para servir, para ajudar e não para se beneficiarem da posição ou do prestígio dentro do que o hospital representa na região, estão lá para fazer pelo próximo, que é a essência do hospital, né? Cuidar de quem precisa. Você falando aí, eu estou pensando aqui no trabalho diário que é liderado pelo provedor com o comando do nosso superintendente, que é Augusto Capô de Casa. Nessa busca de informações, busca de procurar ajudar de todas as maneiras a Santa Casa, todas as maneiras possíveis, legais, corretas, nós começamos a identificar alguns contratos que não eram contratos bons para a Santa Casa, né? Como eu já disse aqui, contratos onerosamente excessivos, né? E é evidente, se a instituição tinha uma fama de não tão boa pagadora, né, as empresas deixavam produtos lá, por exemplo, consignados. O valor consignado nunca é o mesmo valor que um pagamento à vista, nunca é o mesmo valor que um pagamento feito, né, dentro de uma regra natural do mercado, né? Então, e aí o trabalho liderado pelo Augusto Capô de Casa, alguns contratos foram sendo cortados e outros sendo realizados com valores, mantendo a mesma qualidade de produtos, mas com valores absurdamente melhores, né? E isso fez, por exemplo, com que algumas empresas que se diziam credoras da instituição buscassem na justiça aquilo que elas entendiam ser credoras. E aí sim,
tamanha importância da unificação ou da intensificação, da unificação das informações entre todos os departamentos, né? O jurídico, então, conseguiu ter acesso a diversas informações e nesses enfrentamentos, Guto, nesses enfrentamentos das ações judiciais, daqueles que se diziam tão credores da Santa Casa, o resultado é que a Santa Casa já conseguiu provar que mais de 5 milhões de reais não eram devidos. Então, durante um processo judicial, verificando se de fato o que estava sendo cobrado, aquilo que de fato foi usado ou não, a Santa Casa já economizou mais de 5 milhões de reais somente nesta torneira fechada. Quando eu converso com os colegas lá do departamento, nós somos em 6 advogados e mais 3, 4 do administrativo, a conversa é muito direta no seguinte sentido. Nós ali não somos a estrela do hospital, nem podemos ser. O advogado ele está lá para ajudar com a sua visão jurídica. E essa visão jurídica, neste caso, por exemplo, já ajudou em mais de 5 milhões de reais. Então, nós temos ali a noção e a alegria de saber que o nosso trabalho diário, Guto, ele ajuda mais de 10 mil atendimentos, mais de 100 mil procedimentos, mais de 10 mil pessoas por mês acolhidas pelo sistema SUS e que nós nem sabemos quem são. Então, o nosso trabalho diário está fazendo, somado evidentemente a todos os outros trabalhos, está fazendo com que pessoas que nós nem conhecemos sejam ajudadas e ajudadas no padrão hoje Santa Casa. Um dos grandes desafios que o Dr. Ariovaldo Feliciano pôs para nós foi o seguinte: nós vamos levar esse hospital, isso lá em 2016, a ser um hospital modelo. E para ele chegar a ser um hospital modelo, ele será um hospital moderno. E esse hospital moderno vai acolher o paciente SUS que estava acostumado, infelizmente, né? O Brasil trata o SUS, às vezes, alguns aparelhos, como aquilo que der para fazer. Não, a Santa Casa de Santos ela traz o paciente SUS para um primeiro padrão, para um padrão de primeira linha do particular. Você tem acompanhado, o seu telespectador também, tamanha modernidade que é colocada à disposição dos acolhidos pelo SUS. E além do Aldo ter dito isso, eu sou testemunha também, o presidente Jair Bolsonaro, quando veio inaugurar aqui um pronto-socorro SUS, perguntou, mas vocês não estão enganados? Aqui deve ser o pronto-socorro particular. Não, presidente, aqui é o SUS da Santa Casa. Então, até os políticos ficam surpreendidos de como a gestão da Santa Casa encara o tratamento que deve ser universal, nesse caso o tratamento igualitário para todas as pessoas que merecem atendimento, que merecem acolhimento e que merecem ainda mais, Aldo, e que é o que a Santa Casa faz com perfeição. É um atendimento humanizado, um acolhimento humanizado. Ali se tratam pessoas como se a gente tratasse a mãe, o pai, de todo mundo. É um tratamento humano, que é o que o hospital realmente precisa. Infelizmente, o nosso tempo está estourado. Muito obrigado, Aldo. Vai voltar mais vezes. Não consigo falar nem um pouquinho? Deu seu 10 segundos. A palavra é sua. Olha, recentemente eu fiquei muito feliz, mas muito feliz de verdade, quando vi a revista Newsweek colocando a Santa Casa como um dos principais hospitais do país. Eu que estudei inglês, lia aquela revista semanalmente, era uma briga para encontrar aquela revista aqui na região, e hoje eu vejo essa mesma revista que nós, estudantes lá da língua inglesa, buscávamos, né? E vendo a nossa Santa Casa, orgulho da nossa região, lá numa pesquisa internacional como um dos melhores hospitais do país. Isso, Guto, não tem preço. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.